Boa noite, meu amigo, meu irmão. Que bom, e minha irmã também, que estão aqui conosco pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, quando dá 19 horas precisamente, começa o programa Estação da Luz. E todos sabem que a Web Rádio Estação da Luz ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, além do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Hoje nós teremos a presença do nosso irmão Manuel Lopes, que é, entre outras atividades múltiplas que ele faz aqui em Natal, ele foi o homem que idealizou e que comanda e que realiza, né, todos os anos aquilo que a gente conhece como o Armazém da Caridade, um verdadeiro armazém de amor. Ele vai estar conosco hoje à noite aqui no programa. Está com uma dificuldadezinha de entrar, estamos tentando auxiliá-lo, mas com certeza dentro em pouco ele vai estar aqui conosco fazendo o programa. E qual foi o tema que ele escolheu? Um tema muito interessante que tem a ver com o momento atual, né? E começa assim: por que veio? Como surgiu? E para que serve a pandemia, né? Essa pandemia que está ocorrendo aí no planeta Terra, o chamado Covid-19. Mas, como sempre falamos, nós somos uma rádio espírita, num programa espírita, e para começarmos, sempre temos que pedir autorização, e a autorização é a prece, a oração. E antes da prece e da oração, nós sempre fazemos uma leitura preparatória para que a gente possa aí, né, aparar todas as arestas e podermos mergulhar de fato e direito no programa, no estudo que vamos fazer hoje com o nosso irmão Manuel Lopes, do Armazém da Caridade. E pensamos mais uma vez do livro de autoria do Chico Xavier, A Jornada do Bom Combate, muito bem, por espíritos diversos, né? Uma mensagem de Emmanuel, e é o item 9, e tem como título Contrassensos. Ele começa assim: quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara e disse: sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz: não me suje os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto essa lama. Quando o ouro se ajuntou ao palácio, indagou da terra que o produzira: que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a largata que lhe dera a existência: não te reconheço, larva mesquinha. Quando a pérola flugiu soberana, exigiu da ostra que a criara: não se abeire de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que fizera: não me roube a luz. Copiando os contrassensos figurados da natureza, o homem sensato, quando erguido ao pedestal do orgulho, pelo abuso da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando jactuoso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Nosso querido Emmanuel, trazendo essa mensagem lindíssima da noite de hoje, em que nós teremos dentro em pouco a presença do nosso querido Manuel Lopes, aqui do Armazém da Caridade. E a prece que nós vamos fazer hoje é em relação ao capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, a prece pelos anjos guardiões, né? Espíritos protetores.
E é o item 14. E a prece diz assim: Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, vela sobre os homens. Sedes nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspira-nos a tudo o que lhe é bom. Detém-nos no declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazes, sintamos, de que um amigo devotado está ao nosso lado e que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandoneis. Necessito de toda tua proteção para suportar com fé e amor as provas que apraz Deus me enviar. A oração para o nosso anjo protetor, aquele que nos ajuda em todas as horas da nossa vida. O evangelho da noite de hoje, já que nós vamos tratar daqui a pouco com o nosso irmão Manuel Lopes, sobre as questões, é o primeiro programa que nós fazemos desde que iniciamos a rádio há cerca de 60 dias atrás ou mais, sobre a pandemia. Relutamos muito, mas vamos fazer esse programa na noite de hoje. E nós pensamos lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, aquilo que Kardec colocou como chancela a desgraça real. É uma mensagem de Delphine de Girardin, em Paris, 1861. E começa assim. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana. E o que é a desgraça real não é absolutamente o que o homem, isto é, os desgraçados, a supõem. Eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço do anjo sorridente, nas lágrimas do férito que se acompanha de cabeça baixa e descoberta, com o coração despedaçado na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejaria envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez, sob os andrajos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas dá-se o nome de desgraça. Na linguagem do homem, na linguagem humana. Sim, é desgraça para quem só vê o presente. A verdadeira desgraça, porém, não está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me, se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarretaria consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que um outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba por produzir o bem? Dize-me, se a tempestade que arranca as árvores, mas que semeia o ar, dissipando as miasmas insalubres, que causaria a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Por que julgas que... Desculpa. Por que julgamos de qualquer coisa, precisamente, vile as consequências? Assim, para bem apreciarmos o que é, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos nos transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se faz sentir. Ora, tudo que chameis infelicidade segundo a acanhada vista humana, cessa com a vida corporal e encontra compensação na vida futura. Enquanto, meus irmãos, nós esperamos aqui o nosso irmão Manuel Lopes entrar no nosso programa,
a gente vai decorrer sobre esse ponto muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala das questões da desgraça real. E o que é que ocorre? Normalmente a gente vê a desgraça, como se fala, no fogão sem lume, onde não se tem a comida do alimento, e esse corpo tirano do espírito sente a necessidade de comer de 4 em 4 horas. Imagine a não perspectiva. Por que o não comer, o não se alimentar de manhã ou à tarde, contanto que, ao retornarmos para lá, venhamos a nos alimentar, na realidade não é o fogão sem lume. O fogão sem lume é a perspectiva real, concreta de não ter o que comer agora, porque não comeu ontem e porque não tem o que comer amanhã. Lógico. Se formos analisar do ponto de vista da unicidade de uma vida, é real a desgraça, em que nós podemos muitas vezes estar submetidos. Mas se começarmos a ampliar, como fala aqui o Espírito, ver que a vida não é só essa, mas foram vidas anteriores e vidas posteriores, se tem uma razão de ser daquela dor, ela se baseia em 2 pontos principais, das quais, quando entendermos de fato e direito, não iremos mais reclamar tanto. Por quê? A justiça e a bondade de Deus. Aquele irmão, igual a nós, que já passamos por essas dificuldades, e também não estamos livres de passar por dificuldades iguais, se nós estamos passando, tem uma razão de ser, e essa razão de ser está na nossa incúria. E se nós estamos naquele momento passando por essa dificuldade, é porque o Pai amantíssimo, que tudo faz e nada nos pede, como diz nosso irmão Rogério Almeida, já verificou dentro de cada um de nós aquilo que Jesus afiançou, o que seria necessário para que nós pudéssemos evoluir. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele já verificou que nós podemos, a partir dessa possibilidade da dor, começar a ascender na modificação real. No livro Ave Cristo, que é o último livro, vamos dizer assim, da série de romances de Emanuel e Chico, que começou lá com há 2000 anos, ele relata a história da Célia, do Quinto Varus, mas nós não percebemos que no meio do livro, bastante no meio mesmo, quando eu li o livro pela primeira vez, era na página seguinte, embaixo, já quase no rodapé. Na época em que essa história passou em Roma antiga, o imperador de Roma era Adriano. Adriano talvez tenha sido o imperador que mais embelezou Roma. Talvez tenha sido o mais vaidoso. E assim como César, os Césares, eles eram recebidos como verdadeiros deuses que encarnaram na terra. Por isso, Ave Cristo. E nosso querido Adriano Feitor foi recebido em Roma sempre como o César, um Deus encarnado. Entrava triunfal naquela cidade em que ele belezara com toda a sua vaidade, toda a vaidade que uma cidade linda pode ter, sem os deméritos da vaidade. E Emanuel, toma cuidado, está lá no livro, de perceber e de verificar o que acontecera com aquela entidade espiritual que naquela época em que a história se passara, era o grande imperador. Era o homem mais importante a nível material do planeta Terra. Porque a sua voz seria a sentença, sem apelação nenhuma, para a morte. Ou seria a salvação
para muitos, ou para poucos. E ele verifica que, passados-se apenas 300 anos, que para o Espírito infinito é absolutamente nada. É 2 segundos atrás. Ele vai encontrar o mesmo Adriano, que há 300 anos era recebido como um Deus encarnado, no seu carro triunfal. Imagina a suntuosidade da sua biga, dos cavalos escolhido a dedo, dos homens que faziam a proteção. Esse mesmo Adriano, hoje, na figura não mais de Adriano, mas sim de um simples pedinte, às portas de um dos palácios que 300 anos depois ele criara, e ali era recebido como um Deus encarnado. Hoje, não podendo passar do primeiro batente, porque atingir ali a perdição total. Meus irmãos, qual é a desgraça? Foi aquela em que ele usou do poder de forma equivocada? Ou é essa que ele está tendo a ocasião de, pela dor, pelo sofrimento, pela resignação, caso queira, porque é um livre-arbítrio, ele poderá ascender na escala evolutiva. E ela continua. Vou lhe revelar a infelicidade sobre uma nova forma. E uma forma bela e florida. E que acolhe e deseja todos as vossas almas que são iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência e que comprime a ação do pensamento e que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Não digo que todos, mas muitos que estão hoje nos pícaros das possibilidades em que as manchetes e a glória, muitas vezes, do homem consegue colocar, está inserido aqui, na alegria, no prazer, na vã agitação, na louca vaidade. Não que isso tenha nenhum demérito, aquele que conseguiu, por suas possibilidades, pode usufruir. Mas será que a consciência, ela fala aqui na consciência, calar a consciência enquanto eu me rejubilio com os prazeres, eu tenho certeza que irmãos de caminhada estão sofrendo. Mas eu posso falar de mim para comigo mesmo, para que a possibilidade da minha consciência fique anestesiada? Que tenho eu com isso? Como a mensagem de hoje do contrassenso, quando a gota se viu orvalhada na primavera como se fosse uma pérola, disse para o rio, monstro imundo, que eu tenho contigo. Poderia assim ser se a unicidade da existência fosse real, o que é uma grande ilusão. Quem sabe aquele nosso irmão que está muito longe de nós, não vamos dizer que esteja perto, passando uma necessidade atroz, que quem sabe as sobras das sobras das nossas sobras poderia perfeitamente saciar aquela fome. Ser. Esse ser que fosse indiferente para mim, na unicidade da existência, tivesse sido, em uma vida anterior, um parente querido, um pai amoroso, uma mãe dedicada, uma esposa, ou alguém que pela nossa incúria colocamos o dedo na ferida e fizemos cair a barranqueira e nós somos os responsáveis. O que será de nós quando voltarmos para o plano espiritual e verificarmos que não ajudamos quando podíamos ajudar?
O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala dessa possibilidade. Que vergonha nossa será quando um desses nossos irmãos de caminhada, passando em provas e expiações muito grandes, nos bate à porta, não muitas vezes mendigando a comida material, e nós negamos e vamos verificar que numa vida anterior era aquela criatura maravilhosa que nos deu toda a oportunidade. Mas muitas vezes o filho que nos bate à porta através da reencarnação pedindo a migalha do nosso amor, do nosso devotamento, da nossa orientação, para que ele possa seguir no caminho do bem, nós não damos. E ali naquele filho que nós negamos essas possibilidades que qualquer pai tem que fazer, estava ali o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo querido. Onde é que está, de fato e de direito, a desgraça real? Nós estamos aqui com a Web Rádio Estação da Luz, nosso irmão Manuel Lopes, que faria o programa conosco hoje, está com uma série de dificuldades, nós estamos tentando, a nossa equipe técnica, a nossa Elizabeth Neném está tentando colocá-lo, mas está havendo um pouco de dificuldade, e nós vamos continuar conversando com a esperança forte que ele vai conseguir adentrar aqui na nossa Web Rádio. E continua assim: esperai vós que chorais, temei vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge do destino. A Deus não se engana, não se foge do destino. Não podemos, sobre hipótese nenhuma, em nenhum ponto desse universo, creio eu. Falo pelo planeta Terra, mas eu creio que em todo o universo. Não podemos enganar. Há duas possibilidades. Enganamos a vocês, enganamos os amigos, até enganamos os obsessores. Mas a nossa consciência e a Deus não conseguimos enganar. Eu vejo, sem nenhuma crítica, por favor, muita gente fazendo juras de amor que vão melhorar após a pandemia. Pergunta-se, será? Pergunta-se. E ele continua. As provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreita o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma atormentada pela indiferença e pelo egoísmo. Tem um caso que um amigo há muitos anos nos contou com muito real carinho. Eu sempre creio que a provisão do ensinamento, do livro, do livro que instrui, é melhor para o espírito do que o alimento que nutre hoje, mas amanhã temos fome. Como falou o nosso irmão Jesus de Nazaré, vou te dar uma água, que se por acaso beberes dessa água, nunca mais tereis sede. Porque a água que hoje sedenta, ou dessedenta, amanhã nos dará sede, a H2O. Mas a água pura do Evangelho que nós bebemos, nunca mais teremos sede de conhecimento. Nunca mais passaremos a necessidade que o orgulho nos expõe, as atitudes que o egoísmo nos invade. Porque estaremos com a armadura que nosso irmão Paulo falou e o capacete que nosso irmão Paulo falou. Mas essa história é muito interessante. Numa cidade qualquer, ele conseguiu? Não? Não. Tentou várias. Nós temos agora tendo a informação que nosso irmão não conseguiu, infelizmente. Fica para uma próxima oportunidade, sem problema nenhum.
Nosso irmão Décio, se tiver aí na escuta do programa, nós estamos passando para você, meu querido, a sala de hoje. E se você puder entrar, eu lhe agradeço demais e você faz conosco o final do programa. Se o amigo puder fazer essa gentileza, certo? Para você agora, assim que o computador me deixar. Mande isso aí para Décio, por favor. São as intempéries que podem ocorrer num programa ao vivo, certo? Mas nós falávamos justamente dessa história. Era um homem normal, em um dia normal, como qualquer dia no planeta Terra. E aquele homem, ele resolvera... Meu amigo Luiz Antônio está falando aqui, neném, que o aplicativo do rádio não está funcionando, né? E o YouTube, meu amigo, nós não temos, viu, Luiz Antônio? O YouTube, ele só funciona na nossa rádio depois, nós não temos canal direto, certo? Nós não temos um canal direto com o YouTube, a gente faz a gravação e amanhã a gente coloca no canal do YouTube. O que nós temos direto é o aplicativo da Web Rádio e do Facebook. Então, esse rapaz normal, de uma vida normal, um homem normal, em uma cidade normal, saíra para almoçar num restaurante qualquer, de qualquer cidade. Poderíamos colocar aqui, assim, São Paulo, como exemplo, um dos milhares de restaurantes que tem em São Paulo, para se almoçar ou jantar. E ele está lá naquele restaurante, fazendo a sua refeição. O aplicativo aqui nosso está funcionando, a nossa técnica já avisou. Já passou lá para o nosso irmão? E estava pedindo um prato, esperando. Quando se aproxima da mesa dele, no restaurante, estava ao ar livre, um menino de 9 para 10 anos, um desses pedintes de rua, que lhe pede uma comida, alguma coisa para comer. Ô tio, me dê alguma coisa para comer, faz 3 dias que eu não como, tio. Ele olhou para aquele menino, se sensibilizou. Nisso o garçom, nem mal nem bem, viu aquela criança importunando um cliente e... Olha, sai daí, menino, vai perturbar no outro local. O rapaz disse, tenha calma. Prepara aí um sanduíche bem gostoso para esse menino, porque você tem aí aquele cheeseburger, aquelas coisas todas, um prato de comida, e deu para o menino. Ele deu aquilo, o menino foi embora, ele terminou a sua refeição, seguiu a sua vida normal. Podemos dizer assim, casou, escreveu um livro, plantou uma árvore, teve um filho, ou a esposa dele teve um filho e seguiu a vida normal. Normal como qualquer outra vida. Chegou a idade da madureza, da terceira idade, o corpo definhou como corpo humano, e pela velhice voltou ao plano espiritual. Sem ter muito alento do que seria a vida após a vida. E foi pego de surpresa quando, na velhice do corpo, ele foi surpreendido que, pelo fenômeno da morte, ele não morrera, porque ele se vira em outro local, como se fosse um grande hospital. Ele se vira ainda vivo, com vitalidade. Não tinha o corpo tão velho como era um corpo um pouco melhor, mas ainda estava velho e doente. Olhou ao redor e viu camas e mais camas, um grande hospital. Então não devo ter morrido? Foi só um medo? Não, mas eu me vi dentro do caixão. E ficou aquela questão 165 do Livro dos Espíritos, né? O momento de torpor. Chegou alguém para nos ajudar.
Tudo bem, Tavares? Opa, muito bem, meu amigo, obrigado. Então, nós estamos contando aqui a história, não sei se você estava ouvindo, me contaram há muitos anos atrás a história de um rapaz que estava no restaurante almoçando, e chegou um menino deste rua e pediu, um menino de 9, 10 anos, pediu para comer alguma coisa, o garçom ia botar ele para fora, e disse, não, deixa aí, dê um sanduíche para o menino para ele comer, com um copo de suco, de vitamina, na época era vitamina, né? E o menino comeu, foi embora, ele viveu a vida dele normal e, com o tempo, com a velhice, morreu. E se viu, quando nós estávamos, vivo depois da morte, em um grande hospital. E aquilo impactou. A questão 65 do Livro dos Espíritos pergunta a duração, né, dessa perturbação, para quem conhece o Espiritismo, vai ser pequena ou vai ser maior? E aí tem a resposta. Mas, lógico, ele estava naquela perturbação. E foi avisado que a vida continuava. E ele estava ali em convalescência. Quando, algum tempo depois, ele vê se aproximar do seu lado direito uma luz que o encandeia, porque é uma luz muito forte. Não é a luz do refletor que foi ligado, ainda é dia, mas a luz está forte. E ele vê que aquela luz vai se aproximando dele e a luz vai tomando uma forma humana. Não de uma pessoa grande, um enfermeiro, não é enfermeiro, não é nenhum médico, porque é uma coisa pequena, parece uma criança. E aquela luz em forma de criança se aproxima dele e diz assim, oi tio, tu tá me conhecendo? E o irmão, com a sinceridade de quem não tem mais o corpo, diz, não. Francamente falando, não sei quem é você. Tio, tu não lembra, não? Não, não lembro, me perdoe, me desculpe. Tio, há muitos anos na Terra, eu estava encarnado, eu era uma criancinha, e eu lhe pedi uma comida e o senhor me deu um sanduíche gostoso, porque eu estava 3 dias sem comer. O senhor lembra? Não. Para lhe falar a verdade, não me lembro. Mas, tio, eu me lembro. Eu estava 3 dias sem comer. Comi aquela refeição e passei mais 3 dias sem comer porque ninguém me dava comer. E o frio da cidade onde eu morava, mais a desnutrição do corpo, me levou à morte. Cé, eu estou me lembrando de um menino. É. E você era aquele irmoléu? Sou, tio, sou, tio. Oh, eu morri, fui um homem muito bom, fiz as minhas coisas, era uma pessoa de religião. E você, um menino irmoléu que morreu de fome, parece que está numa condição melhor do que a minha, porque você está aí. E quando ele falou aí, a criança, que era uma criança, se transformou num adulto. Esse por quê? O que foi que houve? Tio, é simples. Eu pedi para encarnar no planeta Terra não para sofrimento, não para expiação, mas para uma prova. Eu precisava me provar, enquanto espírito, que eu conseguiria passar na prova da fome, da necessidade, do frio, da negligência humana em relação aos outros e não reclamar. E realmente eu consegui passar, eu dei um salto qualitativo naqueles 9, 10 anos que eu tive na Terra. E você foi uma das poucas pessoas que, sem querer saber quem eu era, me deu comida. E eu tenho esse preito de gratidão com o senhor, até hoje sempre lhe acompanhei. E não poderia lhe deixar de estar aqui lhe acompanhando nessa hora de transição, para lhe alegrar o pensamento. Onde é que está a felicidade real ou irreal? Já que nós estamos trabalhando, meu amigo Hugo, a felicidade real, né? Agradeço a sua participação. Como é que está papai e mamãe? Estão bem, graças a Deus. Eu tenho que dar uma saidinha rapidinho. Nós iríamos tratar hoje com o nosso irmão Décia. Ah, Marília, tudo bem, minha amiga? Sobre a pandemia, né? Esse momento agora atual. E eu queria trabalhar com você nesses 30 minutos que restam aí do nosso programa. Em todo programa que eu fiz até hoje, eu não quis falar na pandemia. Eu não queria botar isso, que eu acho que é um assunto muito pesado. Mas meu amigo Manuel Lopes, que é uma pessoa maravilhosa, vamos falar, vamos. Parece que não era para falar, tanto que deu tudo, ele não conseguiu entrar na rádio. Olha, o espírito superior aí às suas costas. Aí o que é que ocorre? Uma evidência maravilhosa.
Mas me diga uma coisa, meu amigo Décio, meu amigo Hugo. Nessa pandemia todinha que a gente só vê as pessoas, a gente só vê a tal da desgraça. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O que é que você tira de bom nessa pandemia que nós estamos vivendo? O que é que você poderia tirar, você e o seu pai, assim, de muito maravilhoso que ocorreu, ou não ocorreu nada de bom nessa pandemia, a não ser as mortes das pessoas que terminaram, né, por desencarnar, por morrer, devido ao problema do Covid-19, queridos? Olha, a gente sabe que essa pandemia ela trouxe uma série de desafios, né, para todos nós, mas graças a Deus, eu aqui assim não posso reclamar, né, sou até favorecido porque eu consigo trabalhar de casa, tenho mantido uma rotina, né, tenho contato com a minha família aqui, com os meus pais, com os meus irmãos, e tudo isso vem para ajudar a estreitar os laços, né, de fraternidade, de carinho, de afeto, né, de apoio mútuo também. A gente sabe que nesse momento tem muitas famílias em dificuldade, em desafio. Então, tudo isso vem, né, nos fazer a refletir nesse momento de pandemia, né, refletir sobre o dom da vida, sobre o quanto nós somos agraciados com as oportunidades que Deus nos manda, e muitas vezes nós esquecemos de agradecer, né, nós esquecemos também de olhar um pouco para as pessoas ao nosso redor. Então, né, eu tenho, né, refletido muito sobre isso, agradecido muito a Deus por esses privilégios que talvez eu não tenha nem mérito para tê-lo, né, mas eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com os meus pais, com a minha família, de estar trabalhando normalmente e estar conseguindo, né, de alguma forma me proteger, né, os meus pais, a minha família, e a gente está caminhando aí passo a passo, né, nesse processo que eu sei que é desafiador para todos nós, né, para cada família, para cada indivíduo, para a sociedade também. Nós vemos uma série de dramas, de dilemas aí que acontecem nesses momentos, né, que é justamente esses desafios, né, como a própria história que você contou, né, do garoto, que às vezes é necessário, nós precisamos passar para valorizar também as experiências, né, a vida, todo esse processo de encarnação, que muitas vezes nós, né, nos perguntamos, mas por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Né, e tudo tem um propósito, tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, então é importante a gente pensar sobre isso. Muito bem. Esse é o Décio, amigo. Ô, meu amigo. Meu amigo. Eu quero dar uma boa noite a todos os ouvintes aí, né? Que estou chegando agora de cair de paraquedas aqui, né? Mas é aqui. Então, faz o seguinte, já que você caiu de paraquedas, faça-me um favor bem grande. Amanhã, de 8 horas, a gente tem um compromisso, tem um tema lindo e maravilhoso. Me fala aí, convida o pessoal aí do que está na audiência para o seu programa amanhã. Como é o nome do programa mesmo, que eu me esqueci, homem? Construindo pontes para a eternidade, meu amigo. Agora me diga uma coisa, quem foi que lhe deu essa ideia? Quem me deu essa ideia foi o amigo Tavares, né? Não, foi você. Foi você que uma vez botou aqui uma mensagem pelo WhatsApp, não, pelo Face. Nós estamos aqui construindo pontes para a eternidade. Eu achei aqui tão bonito que fiquei guardado. Então foi você o autor. Foi uma frase dita por mim que o amigo gostou e que na hora que eu coloquei, que surgiu a oportunidade do programa, eu coloquei 2 nomes para o amigo dar uma opinião, não foi? Eu falei, construindo ponte para a eternidade ou Jesus, o amigo que ensina? Vamos construindo ponte para a eternidade. E, na realidade, o que nós estamos fazendo é exatamente isso mesmo, é construindo essa ponte, né? Somos chamados a colaborar em todos os sentidos, e eu vejo que a pandemia também veio nos chamar a colaborar. Se não em prol de todos, mas pelo menos em prol da gente mesmo, né? Porque como a gente sabe, nossos lares estavam virando só dormitórios, né? O egoísmo estava imperando muito entre nós. E, de uma forma ou de outra, aquilo que a gente pode refletir é que, passado tudo isso, queira Deus e queiramos nós, que vai surgir uma nova oportunidade de ver as coisas, de viver a vida, né? De valorizar mais os seres humanos, a família, as pessoas que nos envolvem, ou seja, de valorizar mais a humanidade, porque nós estamos vendo muito desafios aí, atropelando as famílias, atropelando as pessoas, mas tudo isso vai passar, porque nada é por acaso. Se tudo isso está existindo,
não é fruto do acaso, é uma geração que nós mesmos construímos ao redor da nossa vida, né? Quando a gente alimenta o egoísmo exacerbado, o ódio, o rancor, a mágoa, a gente vai alimentando esses sentimentos e vamos jogando na atmosfera aí pesadas, né? Essas Miasmas, né? Esses miasmas, essas ondas pesadas, e que um dia recai sobre quem? Quando a gente agride a natureza se volta contra a gente próprio, nós próprios. E tudo isso é fruto do que nós mesmos providenciamos. Aí queira Deus que fique só nisso, né? Que a gente já aprenda a lição com essa pandemia. Vamos lá. Mas amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai ter o programa Construindo Pontos para a Eternidade. E o que é que a gente vai estudar amanhã no programa a partir das 8 horas aqui pela Web Rádio Estação da Luz? Olha, o programa amanhã está especialíssimo. O programa amanhã conta com a participação do nosso amigo Amadeu Ferreira, com a participação do Alexandre Santos, do Fred Quintal, lá de Minas Gerais, a minha participação e a do filhão aqui do meu lado, né? Então, nós vamos falar sobre a aliança da ciência e a religião. É o capítulo 1 e 8 do Evangelho. E contamos com a participação dos ouvintes, perguntando, dando a sua opinião, nos auxiliando na construção do programa. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a partir da manhã a gente vai construir o vão principal da ponte, né? Amanhã vai ser o vão principal. Mas, enquanto nós falávamos aqui, enquanto eu estava também tentando ver que e eu quero agradecer aqui ao nosso irmão Manuel Lopes, que nós tentamos de todas as maneiras, mas deu um enganche aqui muito grande, e ele é uma das pessoas que eu mais gosto, vocês não conhecem, e eu queria falar para o nosso público. Aqui em Natal conhece bem, mas como deve ter pessoas de fora, então Manuel Lopes é um português que chegou aqui no Brasil há alguns anos atrás e construiu toda uma possibilidade financeira, mas em cima disso ele construiu toda uma possibilidade caridosa. E ele teve a ideia, alguns anos atrás, de formar o Armazém da Caridade, que existe até hoje. E esse Armazém da Caridade, ele dá um suporte material a muitas e muitas possibilidades dentro de Natal. Então, é uma estrutura fantástica, é uma das empresas que mais, assim, as pessoas... empresa, estou dizendo, no sentido de uma ONG, certo? Que a sociedade como um todo de Natal respeita muito. Qualquer coisa, manda lá para o Manuel da Caridade, para o Armazém da Caridade, que ele vai... Vamos fazer uma campanha aqui de arrecadação. Chama o Armazém da Caridade, que a gente sabe que tem ali bastante pessoas direitas e honestas. Então, além de ser presidente de Casa Espírita e tudo mais, mas teve esse problema. Eu já falei com ele aqui pelo WhatsApp. A gente vai fazer um próximo programa, não se preocupa, não. Mas enquanto o seu Lobo não vem, nós temos aqui uma pergunta que foi formulada pelo nosso cadeira cativo Júnior, lá de Parnamirim. E ele bota assim, o que é isso aqui, Jesus? Gripe espanhola, peste negra, gripe suína, todas foram pandemias, mas o homem nada aprendeu. Dessa vez vai ser diferente? Ou daqui a 100 anos teremos outras, ou antes? E aí, amigo? Será que a gente vai aprender? Que eu acho que é isso que ele está querendo perguntar. Será que a gente aprende agora com esse... o Covid-19? Tem que vir o 20, 21, 22. Deus me livre. A meu ver, está dependendo de cada um de nós, né, Tavares? Porque nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Então, a oportunidade de aprendermos está aí, na nossa porta, na nossa frente. Como das outras vezes não aprendemos, voltamos na encarnação, né? Porque a última que tivemos, eu acho que aproximadamente uns 100 anos, não é isso? Então, voltamos... Pode falar, querido. E agora vai o racha. Chegou a oportunidade de você aprender. Se não aprender, meu amigo, nós vamos pagar o mesmo preço, ou até um pouquinho pior lá para frente. Porque cada vez que a gente vai negligenciando, né, nós vamos acumulando mais desafios ainda para refazimento. Isso aí é. E aí, meu amigo Hugo, o que é que você acha? Eu concordo com ele também que a nossa evolução ela é individual, né? Então, cada um dentro desse contexto está sendo desafiado, né, a praticar certas atitudes, né, a ter abnegação, benevolência, dentro da sua condição. Então, se, né, a sociedade no geral, vamos colocar aí 100%, ou
70% da sociedade não quiser aprender, continuar com os mesmos comportamentos, né, infelizmente vai se repetir o ciclo, vai ter que, né, passar por outros processos dolorosos, mas aqueles espíritos, né, de forma coletiva ou individual, que decidirem, né, prosseguir nesse aprendizado, que tirarem lições dessa vida, dessa encarnação e desse processo, eles vão acabar tendo, né, alguma utilidade nesse processo todo e vão crescer, vão progredir espiritualmente. Né? Isso talvez para eles, né, possa indicar, né, em outras vidas mais tranquilidade, né, um pouco mais de equilíbrio, né, ou até mesmo menos encarnações aqui no plano de provas e expiações, que nós sabemos que é o planeta Terra. Né? Então, tudo isso nós temos que pensar, né? Quando Jesus Cristo nos convida a evoluir, claro que ele sempre convida a humanidade inteira, mas se nós quisermos, né, evoluir e seguir esse processo, nós vamos caminhando, nós vamos nos adiantando, né, e vamos construindo esse reino de Deus dentro de nós, né, e, consequentemente, vamos ter mais condições de depois auxiliar os nossos companheiros que ficaram na retaguarda. Bom, aqui nós estamos numa briga aqui para colocar um carregador aqui, tá? Ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Sem problema. Está descarregando, mas o cavalo vai controlando aí para aqui. Vamos lá. Enquanto os nossos amigos controlam o carregador, amanhã, 8 horas, convido a vocês para o programa do nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, Construindo Pontes para o Futuro, com o capítulo, o item 8, Aliança da Ciência e da Religião, do capítulo 1. E na quarta-feira, o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral, aqui também pela Web Rádio Estação da Luz, com nosso irmão Alexandre Santos e toda a sua equipe de trabalhadores. E na sexta-feira nós temos o nosso irmão Amadeu Ferreira, também às 8 horas da manhã, com o programa Nos Domínios da Mediunidade. Meu amigo, enquanto isso, chegou aqui uma pergunta que é mais ou menos aquilo que eu perguntei para você de início. Mas como a pessoa pergunta, a gente coloca, independente de qualquer coisa que a pessoa mandou, a gente tem um maior... E ela me chamou de senhor. Minha amiga, eu sou um jovem de 60. Sempre tem algo positivo em tudo. O que o senhor pode dizer das coisas positivas que essa pandemia trouxe? Luzimar do Parque dos Coqueiros. E aí, vamos falar de novo em alguma coisa positiva que ela trouxe aí para a gente? Sim, o lado positivo, né, que a gente também pode analisar, é que nós, né, nesses últimos anos, na sociedade brasileira e mundial, nós temos uma série de problemas ligados com a questão da ciência, né, o quanto a sociedade no geral acaba ignorando a ciência, acaba, né, ignorando todas as conquistas que a ciência trouxe para a gente. Né? Então, nesse momento, né, em que muitas pessoas, né, vira guerra política, guerra de ideologia e tudo isso, é interessante nós vermos o quanto, né, a ciência é importante na nossa vida e o quanto de conforto, né, de tranquilidade que ela traz. Né? Então, mesmo a situação estando, né, complicada, estando difícil, mas se nós formos comparar, por exemplo, essa própria pandemia com a gripe espanhola, a peste negra, né, olhem a diferença de morte, de informação, de tecnologia que nós temos, né, de vários médicos no mundo inteiro, cientistas, pesquisando a cura, criando novos protocolos de tratamento. Né? Então, tudo isso é uma valorização da ciência e do pensar, né, do buscar alternativas. Né? Nós temos que lembrar que Deus, né, é a natureza, e a ciência é o estudo da natureza. Consequentemente, a ciência também é o estudo de Deus. Né? De uma forma indireta, a ciência também está buscando Deus, e ela vai em algum momento encontrar. Então, nós temos que valorizar esse conhecimento, né, aquilo que, né, vários profissionais estão aí se sacrificando, se renunciando para, né, dar essa oportunidade para a gente, né, se isolar ou para a gente poder, no futuro, ter uma vacina. Então, tudo isso é um lado positivo, né, que a sociedade possa aproveitar também esse momento para refletir sobre isso e, dentro da limitação de cada um, poder contribuir também. Né, a própria ciência, né, próprio pensamento racional, eu também vejo como uma forma de fé, né, como uma forma de crença, de nós buscarmos esse conhecimento além também. Está tudo conectado. Então, é importante nós valorizarmos e buscarmos esse conhecimento para a nossa vida. É isso, seu Décio.
Eu achei interessante também, que eu acho que veio, eu acredito, quero crer que veio para ficar, que é essa questão do envolvimento desses grandes patrões, né, dessas empresas, que também começam a despertar pelo ato caridoso, que são ações tão necessárias para auxiliar nossos irmãos menos desfavorecidos. Então, eu vejo que esse movimento também de caridade, de envolvimento das pessoas, seja da pessoa no individual, seja no coletivo, começa a ter um novo surgimento, uma nova mudança no nosso comportamento. E isso é muito interessante, porque antes dessa pandemia, você era casos isolados de alguns empresários que participavam desse movimento, de auxiliar uma ONG, de auxiliar no investimento de um grupo. Hoje não, hoje começa a surgir várias empresas nesse movimento. Acho que é uma conquista já desse vamos dizer assim, desse movimento que nós estamos vivendo, dessa nova como eu posso dizer assim, mentalidade que nós começamos a passar. Nos reeducar de tal forma que nós passamos a respeitar o nosso próximo, porque vamos acreditar que nós possamos até sair por uma necessidade, mas vamos usar todos os cuidados para não trazer essa doença para dentro do nosso lar, principalmente as pessoas que estão sob maiores cuidados, que são as pessoas de mais tempo, jovens, né? Como diz o amigo aí. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Então, a gente precisa tomar certo cuidado nessa educação. Acho que é uma nova forma de educação que essa pandemia vem trazendo para nós fazer a reflexão. As reflexões são profundas, não simplesmente de isolamento, porque eu estou preso na minha casa, e isso e aquilo, não. As reflexões são muito mais profundas. Elas nos levam a refletir num contexto geral, né? Não só do nosso lado, mas também da humanidade inteira, que é o mundo. Né? O mundo passa por esses desafios. E aquele disco que ocupa a mídia, a gente começa a refletir que aquilo não vale nada, que a gente tem que começar a refletir nas coisas sérias que está acontecendo. Então, eu vejo que a herança de tudo isso para nós, ela vai ser uma herança muito boa. Nós vamos cultivar, pelo menos nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre isso. E aquilo que eu disse anterior. Mas como nós temos livre-arbítrio, nós temos que respeitar também o livre-arbítrio, porque né, nem Deus interfere nesse livre-arbítrio da humanidade. Muito bem. Quem foi que fez a pergunta que eu apaguei aqui? Eu acho que foi... Ai, Jesus, né? Eu fico esperando os outros e termino apagando. Mas a pessoa que perguntou com relação ao positivo, eu acho que foi em 2004, não foi a tsunami lá na... No Haiti, né? Não, foi ali pelo lado ali do Oceano Pacífico. Vai lá. E todo mundo falava na tsunami. E eu estava na Federação Espírita, e um amigo disse assim, Tavares, você viu a tsunami? E eu pensei que ele estava falando da tsunami, que lá, aquele negócio, aquela... Aí eu digo, não, meu amigo, foi um negócio, não sei o que, aquela coisa. Disse, não estou falando dessa tsunami, não. Eu estou falando da outra. Disse, já teve, eu digo, meu Deus, eu não vi na televisão. Não, teve isso. Não, é a mesma. Aí que mesmo, tsunami das pessoas que começaram a cuidar, pessoas que saíram das suas casas e foram lá ajudar o pessoal lá nas ilhas, naquele negócio, quer dizer, ninguém percebeu, né, que pessoas se movimentaram, saíram da sua zona de conforto e foram em busca dessas pessoas, desses lugares onde estavam ocorrendo o pós-tsunami. Eu creio, meu amigo que perguntou, minha amiga, me perdoe, que positivo vai ter, porque sempre vai ter algo assim interessante para o aprendizado. Ninguém vai se modificar. Eu ainda vou continuar dando seta para a direita e entrando para a esquerda, certo? Isso aí, né? Porque não adianta. Em vez de correr na pista de correr, eu vou bem devagarzinho. Vai continuar assim. Não vai ser, terminou, acabou a pandemia, tomou uma vacina, tá todo mundo bom, agora vai ter todo mundo criar asa. Isso é uma maravilha, né? Isso é um sonho de Ícaro, de voar. Mas que vai fazer neguinho, no bom sentido da palavra, né? Começar a botar tico e teco para funcionar, vai. Eu vou começar, o rico vai botar tico e teco para funcionar, o menos necessitado também vai botar e vai ver. Então, isso vai movimentar muita coisa. Então, é um grande embrião, no meu modo de ver, para um futuro. Mas, aí, o que eu quero passar a vocês, falou o negócio de Deus.
E quando você falou esse nome, me lembrei da guerra. Já viu que ninguém fala mais em guerra? Você não lembra, ninguém tá mais... Parece que o planeta passou uns 5 meses sem ninguém guerrear com ninguém. O soldado não saiu, igual aquela música, né? O soldado não saiu para guerrear, o dia em que a Terra parou. Mas sabe o que é que a espiritualidade fala em relação à guerra? Está lá na questão 744 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: qual o objetivo providencial? Se é providencial, é de Deus, tornando necessária a guerra. Aí sabe o que é que os imortais dizem? Liberdade e progresso. Aí Kardec diz: epa, liberdade e progresso. Aí Kardec: peraí, meu amigo, mas desde que a guerra tem por objetivo produzir o advento da liberdade, como frequentemente tem por objetivo a escravidão. Aí eles dizem assim: escravidão temporária, para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais rapidamente. Então, com certeza, Deus viu que estava na hora de repetir a aula de há 100 anos atrás, né? Porque há exatamente 100 anos tivemos, né, a espanhola, se não me falha a memória, não aprendemos. Quando a gente não aprende a lição, o que é que ocorre? Vamos ter que repetir, né? Até que a gente entenda que 2 mais 2 é 4, e não como Roberto Carlos quis dizer que era 5, né? Ele ensinando errado para a gente. Meu amigo, muito obrigado a vocês aí por essa participação salvadora e de honra. Tá vendo só, meu amigo? O que é que o amor e a compaixão faz? A gente aqui se afogando, vieram essas duas boias lindas e maravilhosas para nos ajudar. Meu amigo Décio, de novo, diga aí o que é que a gente vai estudar amanhã, para amanhã ter bastante gente na nossa sala. Amanhã nós estudaremos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Então, temos como nossos amigos convidados para amanhã o Amadeu Ferreira, o Alexandre Santos, o Fued Quintal, lá de Minas Gerais, e eu e o filhão aqui na participação aqui. Então, e o Tavares, por que não, Tavares? Você também participar com a gente. Muito bem, e o tema vai ser a Aliança da Ciência e da Religião. Ô, Hugo, para terminar aqui, nesses 3 minutos, por que Kardec, já para a gente dar um gostinho assim, já começar a pimentar, né, um gosto para amanhã, porque o Espiritismo é a primeira doutrina que fala justamente em unir algo que parece tão divergente, né? Ciência, né, e religião. Como é que eu vou pegar Darwin, Einstein, as duas grandes invenções, né, dos últimos 200 anos, Darwin e Einstein, e trazer com a religião, com hóstia, com o centro espírita? E Kardec propõe isso. Por que ele fez essa proposta? Só para botar um pouquinho de pimenta para o pessoal querer assistir amanhã. Mais ainda. Porque sem esse embasamento, né, da união da ciência, né, que é o estudo das coisas materiais, né, através do raciocínio lógico, né, do método científico, com a religião, que é essas consequências morais, espirituais, né, de todos os nossos atos, nós criamos uma fé cega, né, uma fé que não é alicerçada em um solo, uma rocha firme. E com isso, nós podemos, né, cometer os mesmos erros do passado, que é deixar ser levado, né, por pessoas que se dizem, né, missionários ou que se auto-intitulam, né, como donos da verdade. Nós perdemos essa capacidade do pensamento crítico, do pensamento lógico, né, de analisar as consequências, não só, né, as temporais, a dessa vida, mas ao longo de todas as existências, de todo o processo. E mostrando o quê? Que amar, né, perdoar, ter resignação são leis naturais, é como a lei da gravidade, é como a lei que une os átomos, né? Não é nada de misterioso, é porque nós separamos as coisas e pela nossa falta de conhecimento, pela nossa ignorância, nós não conseguimos relacioná-las. E aí vem Kardec com toda a sua sabedoria, com todo o seu, né, com o seu senso crítico, com as suas ponderações, e demonstra que são duas partes da mesma moeda, né? Porque Deus está em tudo. Deus está na consequência material do universo, quanto na consequência moral do universo. E quando nós unimos esses dois lados,
nós vemos que tudo se encadeia de forma perfeita, de forma equilibrada. Nós que ainda não nos encontramos nesse processo, mas nada está perdido, nada está parado, está tudo evoluindo. Como bem disse Darwin, né, como Einstein mostrou aí, o tempo é relativo também, né, e nós sabemos que todos nós somos eternos, que a matéria é um estado das coisas, que a matéria se converte em energia, vai para um lado, para o outro, tudo isso nós aprendemos e tudo isso se une com essa busca do amor, do equilíbrio, da paz, né, de nós buscarmos esse caminho além aí como seres imortais que somos. Muito Só bem. para colaborar aqui com o Hugo, que já falou, eu acho que tudo sobre esse assunto para instigar para amanhã. É por isso que Kardec traz lá nas primeiras folhas do Evangelho, que fé raciocinada, é somente o aquela que pode encarar a razão face a face em todos os tempos da humanidade. É quando a gente busca essa ciência, busca essa religião. Não é uma religião fanática, não é uma ciência contestadora, mas uma ciência que faz eu compreender o meu estado de ser, o estado de alma. E também que essa ciência que Kardec propôs através da ciência espírita, que faz parte do tripé da ciência espírita, e a ciência da Terra, que vem falar sobre a materialidade, que vem falar sobre o material, sobre aquilo que nós precisamos também. Então, acho muito interessante que o diálogo amanhã vai ser bem interessante. É por isso que eu convido os amigos a participar. Muito bem. Meu amigo, olha, eu só quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Eu já tinha colocado aqui... Ai, chega. O muito obrigado, né? Que sempre bota com a pressa. Aí apareceu um esperto e fez uma pergunta. Apareceu ainda dentro do horário, a gente tem que responder. Depois não, depois que a gente termina, não. Mas apareceu aqui Serginho de Pium. Ele pergunta, existe alguma relação entre essas pandemias e as catástrofes de relevo, terremotos, vulcões, tsunami? Pergunta Sérgio de Pium. E, assim, em relação às de relevo, não. Mas hoje a ciência já está relacionando o desmatamento, a poluição da natureza com essa pandemia. Porque, né, nós temos aí morcegos, uma série de animais que ficavam lá no meio da floresta e que não tinham quase nenhum contato com o ser humano, mas que devido ao nosso desmatamento, né, todo esse processo de devastação que nós estamos fazendo, eles estão ficando mais próximos da sociedade. E com isso, aumenta a possibilidade desse vírus e de outros vírus passarem para o ser humano. Então, de certo modo, essa própria pandemia é um processo que nós estamos plantando, né, com a nossa imprudência em relação à natureza. Muito bem, então fica claro aí que a maior parte dessa catástrofe que é acontecida aí são processos nossos mesmo, né? A partir que o homem se educar adequadamente, respeitar as leis da natureza, deixará de existir. Nós chamamos de catástrofe. Nós sabemos que dentro do espiritismo nós estudamos esses assuntos, que catástrofe é somente o entendimento das coisas que nós mesmos cometemos para a natureza. Se você começa a desmatar, se você começa a aterrar os rios, jogar lixo dentro dos rios, se você começa a jogar poluente, né, no ar, você sabe que amanhã depois terá uma resposta, né? Isso que nós chamamos de catástrofe, né? Que não vem de Deus, mas vem das nossas próprias ações. Eu sempre que eu posso, nos nossos estudos, nós fazemos uma dinâmica. Então, eu procuro nunca fazer palestras sem estudo, porque eu gosto muito que as pessoas participem, chamar um trabalhador da casa ou uma pessoa da assistência. E há muitos anos atrás, eu venho sempre repetindo uma dinâmica, sabe, Hugo? Eu pego um bocado de papel, amasso e boto na mão das pessoas. E invento uma história danada, sabe? Faço um folheiro danado e diga assim, olha, eu quero que você pegue essa bola com a mão esquerda, jogue para cima e só pegue se for com a mão esquerda, né? Aí, lógico, é um negócio tão difícil que a maioria das pessoas não consegue pegar. Um chega e pega, eu faço alguma coisa. Mas as pessoas que não pegam, e é como é muita gente, os papeizinhos caem no chão. Aí, quando todo mundo termina, eu digo, como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Está todo mundo bem. Houve alguma modificação? Não. Eu digo, e aí, o papel? Está no chão. É que as pessoas começam a ver. Porque muitas vezes é tão normal jogar um papelzinho no chão, né? Ele pega um papelzinho, é um papelzinho só, é Delcio jogando aqui, é Tavares, mas você pega aí a São Paulo, né? Com 15 milhões, 20 milhões a grande São Paulo, um papelzinho, o TT vai ficar chateado, né? Então também tem esse negócio. Também, então, é de pouquinho, de grão em grão, que a galinha enche o papo e aí vai para o mar. Você sabe aí que tem uma ilha que é imensa, só lixo, né? Então isso é uma consciência
de todos nós. Muito bem, meu amigo. Encerramos, agradecemos a você, agradecemos a todos aqueles que participaram. Nosso irmão Manuel Lopes, a gente vai, na próxima semana, marcar um novo horário. A rádio está agora com uma nova filosofia. Ontem nós iniciamos um programa com os nossos irmãos do islamismo. Falamos hoje com nossos irmãos do judaísmo, eles vão fazer um programa conosco. E acertamos para a próxima terça-feira, com o nosso irmão Melquisedeque de Xangô, que vai vir falar aqui sobre o candomblé, né? Então, uma religião de matriz africana mesmo, né? Diferente um pouquinho do Umbanda, que também vai trazer uma pessoa, e a gente vai fazer essas ligações. Mas, meu amigo Décio, você nos presenteia com a prece final, ou você quer passar essa incumbência para o seu filho? Rezou ou vocês são família? Pode ser, eu faço. Então, vamos lá. Agradecendo a todos os amigos, né, que nos ouviram aí pela Rádio Estação da Luz, pela Web Rádio Estação da Luz, também pelo Facebook. Agradecendo a oportunidade de participar, né, que o irmão aí possa também voltar na sua programação dentro da Rádio Web, e assim nós elevar os nossos pensamentos. É um momento de agradecimento a Deus. Agradecimento pela nossa família sanguínea, família espiritual. É o momento de rogarmos a Jesus, e nesse instante em que toda a humanidade passa por esse grande desafio, devemos vencer, mas vencer por amor, né? Perseverar sempre no ideal de servir ao próximo, de amarmos como irmãos que somos, elevar os nossos pensamentos nas vibrações de muita luz, envolvendo assim todos os irmãos que estão à frente dos campos de batalhas. São irmãos médicos, enfermeiros, atendentes do sistema de saúde, nossos irmãos caminhoneiros que atravessam o país, transportando todos os insumos necessários para a saúde, toda a nossa alimentação. Vamos vibrando intensamente por esses estados que já estão abrindo aí para as suas economias, para que todos também possam ter consciência de se cuidarem, de zelar pelos seus idosos, pelas pessoas que estão nessa área, em maior área de risco, que a ciência possa receber os investimentos necessários para vir com essa vacina, com os remédios, que vão nos auxiliar. E assim, Jesus, nós te agradecemos e te rogamos que faça dos nossos olhos, os olhos espirituais, que vão aprender a olhar o próximo com teu olhar. Que as nossas mãos sejam estendidas, levando luz a todos aqueles que estão em desânimo, em desconsolo. Que a nossa palavra seja edificada na palavra de bênção, de paz. Porque tu nos deste essa permissão. E é disso que nós estamos aqui aprendendo. Amar o próximo como a nós mesmos. E assim nós te louvamos com aquela prece nos ensinada no Horto das Oliveiras, quando aqui esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e por sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Muita luz e muita paz nos corações. Assim seja. Muito obrigado, meu amigo. Fico lhe devendo essa e, olha, só pago na próxima encarnação, porque o débito hoje foi grande, viu? Hoje, amigo, os zeros atrás do 1 tá danado, viu? Muito bem, na frente do 1. Muito obrigado, meu amigo. Até amanhã, 8 horas da manhã, com o seu programa Construindo Pontes para a Eternidade. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.